Boa tarde, comunidade da literatura portuguesa, das literaturas de língua portuguesa. Boa tarde, meus colegas, nossos alunos, nossas alunas, estudantes de pós e todos e todas e todos que estão aqui nos agraciando com a sua presença, como telespectadores praticamente, não é? Eu sou Emerson Inácio, sou professor da USP, doutorando, muito tempo que fui doutorado em literatura portuguesa pela UFRJ, né? E moderador dessa mesa. Quero agradecer à organização do evento pelo convite, pela confiança, não é? E saudar as duas palestrantes que vão nos dar uma aula hoje, não é? A professora Maria Luísa Scher e a professora Márcia Mani. Cumprindo a ordem do programa, quero também comunicar a ausência da colega Aparecida de Fátima Bueno, docente da Universidade de São Paulo também, que, em razão de um problema pessoal, não pôde estar conosco nessa tarde, né? Não reparem a luz acesa e a escuridão por perto, porque não estou no Brasil, estou em Lisboa, né? Ou seja, mais perto da Abril impossível. E por isso a luz na cara, essas coisas todas. Para esta sessão, pela ordem, a professora Maria Luísa Scher, docente da Universidade Federal de Juiz de Fora. E, na sequência das falas, a professora Márcia Mani. Bom, boa tarde a todos. Eu quero te apresentar, deixa eu te apresentar, por favor. Claro. Gente, a gente faz tudo com amor e humor, como presumia, né, como nos ensinou muito bem Oswald de Andrade. Então, vou apresentar a nossa... Oswald, tá certo, já quase. Oswald, alegria é a prova dos 9. É a prova dos 9. Né? Ainda que a gente não saiba fazer a prova dos 9, que eu nunca aprendi na escola, por isso que eu fiz letras. Né? Maria Luísa Scher Pereira, docente aposentada da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E doutora em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo, com tese sobre o romance de José Cardoso Pires. Professora associada a 4, felizmente aposentada em tempos como este. É a melhor coisa que ela pode fazer, estar aposentada, curtir a praia. E docente da área de literatura portuguesa, claro, da Faculdade de Letras da UFJF, onde está vinculada como professora colaboradora ao programa de pós-graduação em estudos literários. Ex-diretora do Museu de Arte Murilo Mendes, que guarda acervos de livros e obras de arte doados ao UFJF por Maria da Saudade Cortesão Mendes, viva do poeta. E autora também de 2 livros, Imaginação de uma Biografia Literária, os acervos de Murilo Mendes, e A Jangada e o Elefante, Exercícios de Crítica Literária e Literatura Comparada. Quero reiterar o prazer enorme de estar nessa mesa com Márcia e Maria Luísa, não é? E dizer que, como aluno que eu nunca quero deixar de ser, não é? Estou aqui para escutá-las, né? E desejo, portanto, uma mesa de muito axé para todos nós. Maria Luísa, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a minha colega, minha interlocutora de muito tempo, a Márcia Mani, cumprimentar o Emerson, cuja carreira acadêmica cujo início da carreira acadêmica eu conheci, acompanho com muito gosto. Quero dar boa tarde aos meus colegas, todos da diretoria, e boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo, aos alunos, aos pós-graduandos, aos meus colegas, todos. Que tenhamos uma boa Abrapelipe. Estamos muito satisfeitos com a organização. Bom, eu me propus a falar sobre experiência e representação, a memória de Portugal nas obras em Vieira da Silva, Murilo Mendes e Saramago. Eu fiz uma pequena inversão, vou primeiro falar desse tópico, né, Portugal nas memórias, na experiência e representação pela memória,
de Portugal, Saramago, Murilo Mendes, e na segunda parte eu falo de Portugal, Murilo Mendes e Vieira da Silva. Então, eu começo com, e peço a Alessandra para colocar as epígrafes, eu começo com algumas citações, como epígrafe, de um poema de mensagem, Dom Diniz, chamado Dom Diniz. Na noite escreveu o seu cantar de amigo, o plantador de naus a ver, e houve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais, que como um trigo de império ondulam sem se poder ver. Agora a citação do Saramago, Viagem a Portugal. Sobe um pouquinho. É este o pinhal de Leiria, o dos cantares do verde pino, de Dom Diniz, o das naus e caravelas das navegações, o frágil lenho que tão longe se aventurou. Agora, sobe um pouco, a citação do Murilo Mendes no livro Janelas Verdes, que é todo dedicado a Portugal. Ninguém ignora que Dom Diniz ordenou o plantio do pinhal de Leiria, origem das futuras naves portuguesas. Portanto, nós, brasileiros, descendemos deste pinhal. A perspectiva nos dois primeiros textos é aparentemente a de quem olha de dentro do pinhal, e a partir daí segue a memória do destino posterior das naus, feitas com as madeiras desses pinheiros, né? Como se vê em o trigo, que é ao mesmo tempo semente e alimento de império, na expressão de Fernando Pessoa, e o tão longe se aventurou, na expressão de Saramago. Já o texto de Murilo Mendes oferece, em princípio, a perspectiva de quem, estando no pinhal de Leiria, de lá não é, e sim de um ponto específico desse império tão longe que vemos nas expressões naves portuguesas e nós, brasileiros. As nuances de diferença dessas perspectivas, contudo, são relativizadas pelo que há em comum neles. O elemento residual da viagem através da metonímia, nave, que atravessa os textos como um rastro do passado no presente. Como observa Paul Ricoeur, o fenômeno do rastro, como das ruínas, dos restos, dos documentos, por produzir significância em duas ordens temporais heterogêneas, passado e presente, desloca-se do historial para o intratemporal. Fim de citação. O viajante de Saramago, nesse modo, estando no pinhal do rei poeta, aciona o arquivo da memória nacional, falando do Império, né? Semente do Império. Mas, por efeito desse processo de deslocamento, a que se refere Paul Ricoeur, ele continua o relato em outra direção inesperada. Veja o que ele diz depois. O viajante vai indagar se não há caminho para a Marinha Grande que lhe permita saborear por mais tempo a mata. Dizer-lhe, sobe um pouquinho o texto, Alessandra, citação 3. Isso. Mais, pode ir. Aí. O viajante vai indagar se não há caminho para a Marinha Grande que lhe permita saborear por mais tempo a mata. Dizem-lhe que haverá, mas que o risco de perder-se é certo. Correu o risco, e se perdeu, não deu por isso. Sabe o que ganhou. Alguns quilômetros de verdadeiro deslumbramento, a floresta densa, por onde a luz entra em feixes, em rajadas, transformando o verde das árvores em ouro palpitante. A mata é incomparável. Nenhuma mereceria mais ter, como habitantes, o povo pequenino dos gnomos, das fadas e duendes. E o viajante está pronto a apostar que um súbito remexer de folhas que ali se viu foi obra de um esperto anãozinho de barrete vermelho. No jogo do texto, perder-se no pinhal é também embaralhar a experiência da viagem presente com os resíduos da memória infantil, do mundo mágico, dos contos de fadas, dos gnomos, fadas, duendes. O relato do viajante é assim descontínuo. O lúdico desloca o histórico e as memórias se misturam. Também Murilo Mendes insere subjetividade nas referências da história.
No trecho citado, Murilo parte de uma informação de manual. Ninguém ignora que Dom Diniz ordenou o plantio do pinhal de Leiria. Quer dizer, todo mundo sabe, né? Todos os livros de história devem ter essa informação. Dom Diniz ordenou o plantio do pinhal de Leiria para conter a erosão, né? Da erosão da costa e tudo mais. Isso, se as pessoas não sabem, o pinhal de Leiria é belíssimo, realmente imenso, e foi plantado pelo Dom Diniz para conter a erosão das costas marítimas. E o Dom Diniz governou até 1325. A primeira grande viagem, aquela simbólica viagem de Ceuta, é em 1415, ou seja, 90 anos depois do plantio completo do pinhal. É o tempo que o pinheiro chega no ponto de corte. Então, o Dom Diniz, ao plantar o pinhal, contribuiu para as mãos e para o futuro império, né? Bom, então o Murilo Mendes insere subjetividade quando ele parte de uma informação de manual que é: ninguém ignora que Dom Diniz ordenou o plantio do pinhal de Leiria. A informação de manual, no entanto, é acrescentada pela bem-humorada definição da sua, nossa, brasileira origem, numa dedução só aparentemente lógica. Portanto, nós brasileiros descendemos desse pinhal. Logo após, da mesma maneira que Saramago interveio na descrição, no relato da viagem, Murilo também o faz para inserir uma sensação que a viagem desencadeia. Cito, próxima citação, já está aí, é 3. Nesta visita, rodei-me uma sensação que eu considerava absurda, mas finalmente via partilhada por um escritor da força de Raul Brandão. Então vai citar o Raul Brandão. A verde solidão dos pinheirais, que associo sempre à ideia do mar largo. Fim de citação. Continua o Murilo. Com efeito, acho que o pinheiro, manso ou bravo, ondula. Assim, incluo também um elemento feminino, onda. E sem um elemento feminino, quem poderia suportar o peso dos textos, a começar pelo poeta? Se o viajante de Saramago insere o infantil pela via do conto de fadas, Murilo inclui o feminino nessa história masculina do projeto moderno das navegações. Antecipando a proposta de Ítalo Calvino para o próximo milênio, que é o nosso, mas que era próximo para eles, não é? Ao viajar pela grande narrativa da nação moderna, brasileira e também portuguesa, Murilo Mendes conclama leveza contra o peso dos textos, contra a sua solidez insuportável. Voltando ao trecho de mensagem, podemos, parodiando Murilo Mendes, afirmar que ninguém ignora que a mensagem dialoga em contraponto com os Lusíadas, mas esgarça a trama cerrada do discurso épico com o elemento do seu sentir, inscrito num verso instigante e conhecido. Cito, escrevo meu livro à beira-mágoa. Como Pessoa faz com o gênero épico, Saramago e Murilo Mendes desconstroem outras duas instituições canonizadoras, o manual e o museu. Viagem a Portugal de Saramago não é um manual de viagens ou um guia turístico, embora contenha todo tipo de informação que se encontra neles. Publicado primeiramente numa edição de luxo, com farta ilustração, paisagens, obras de arte, monumentos, cidades, o livro traz informações detalhadas sobre pontos turísticos mais importantes, daquele tipo de lugar assinalado com aquelas estrelas de Michelin, equivalentes àquela recomendação não deixe de ver. Como eficiente manual, Viagem a Portugal traz um anexo com mapas, muitos mapas que traçam roteiros, percursos entre cidades e vilas, pedagogicamente arrumados por regiões. Tudo muito didático e organizado. Aliás, esse livro foi realmente feito por encomenda. O Saramago, a editora, encomendou um livro assim, ele teve que fazer a viagem e como se fosse realmente um livro bem didático, né? Não era um livro de invenção. Contudo, isso funciona como uma pista relativamente falsa para a expectativa inicial da leitura. A todo momento, o texto de Saramago se descontinua
e é inserido das minúcias e dos insólitos, dos acontecimentos pequenos e pitorescos, que de fato podem acontecer em toda viagem, mas que provavelmente não se repetirão em nenhuma outra. Além disso, o viajante sempre muda de rota por alguma informação nova, porque lembrou de algum detalhe, por mera intuição. Os mapas, então, se revelam como sendo não os guias, não os motivadores da viagem, mas o resultado dessa viagem subjetivada. As fronteiras das regiões mapeadas resultam dessa cartografia própria e, de certa forma, aleatória, que confunde as rotas geográficas dos mapas convencionais. Temos também a pista falsa do título. Sendo português e estando, então, morando ainda no país, por que o título é Viagem a Portugal e não Viagem em Portugal ou Viagem por Portugal? O título sugere que se fala de fora, isso é, que tendo se afastado, o viajante retorna para uma viagem ao próprio país. Tendo se desterritorializado de alguma maneira, ainda que não tenha havido necessariamente o distanciamento físico, o olhar terá obrigatoriamente se alterado. Com o novo olhar, o mesmo país poderá ser redescoberto, revisitado, reescrito e relido. Assim, a narrativa da viagem de Saramago desliza permanentemente para o comentário, a reflexão, a experiência do espanto e da ansiedade, atravessada por todo tipo de relato de caso, a partir do qual o leitor encontrará a emoção e a meditação que ela provoca. Construindo sua viagem a Portugal no viés ensaístico, Saramago também se afasta do manual pela forma fragmentária, descontínua dos relatos dos lugares importantes. A ida ao Museu Machado de Castro, em Coimbra, é um exemplo disso. Esse museu é muito importante, ele vai descrever o acervo riquíssimo, mas no começo ele fica meio desorientado, ele está muito indeciso, e ele fala o seguinte, próxima citação. Citação 4. Que dirá o viajante do que está vendo? Que escultura, que imagem, que peça chamará a primeira fila? Meia dúzia ao acaso, fazendo injúria ao que eu não menciono. Esse Cristo jazente do século XV, misteriosamente sorrindo, como quem está seguro de que ressurgirá dos mortos. E a senhora do Ó, trecentista, daquele gênio português que foi mestre Pero e a quem apetece inventar uma biografia. No fragmento, vemos a indecisão do viajante sobre como fazer o relato, baseada na seleção pessoal, no gosto e na admiração que provocam nele determinados elementos do acervo. E vemos até mesmo o desejo de inventar uma biografia para o artista, ao mesmo tempo distante no tempo medieval e próximo na imagem que hoje se oferece ao olhar do viajante. Outro livro de viagem, de experiência de viagem, do qual também estamos tratando aqui, é o Janelas Verdes, de Murilo Mendes, totalmente dedicado às suas viagens a Portugal. Janelas Verdes também tem como roteiro Portugal e a narrativa da nação, apreendida na história, na geografia, na literatura canônica, revisitados pelo poeta brasileiro em muitas viagens da maturidade. Se Pessoa interroga a tradição pela literatura épica, se Saramago reescreve a seu modo manual, Murilo Mendes circula pelo museu para dessacralizar esse espaço também consagrado à tradição e ao passado. Nas notas do autor que fecham o livro Janelas Verdes, Murilo Mendes adverte que o título do livro não se refere ao Museu das Janelas Verdes, o nome com o qual é mais conhecido o Museu de Arte Antiga, que em Lisboa fica na Rua das Janelas Verdes. A advertência vem seguida da seguinte explicação. Refere-se, Janelas Verdes, a espaços abertos à liberdade, ao campo e mar de Portugal, ao verde que ali nos envolve sempre. Fim de citação.
Ao optar por uma relação negativa com a instituição, quando desrelaciona o título da obra, do seu livro, do nome do Venerável Museu das Janelas Verdes, Murilo não apaga, mas realça a referência ao museu, que é aquela imediatamente acionada pelo senso comum. Assim, é como alegoria que Janelas Verdes estrutura-se justamente com o formato daquilo que o poeta nega. O livro Janelas Verdes é como um museu. Né? É dividido em 2 setores, setor 1 e setor 2. Dividido assim, o livro escreve-se realmente como um museu. Cada um dos setores é subdividido em partes. O setor 1 é dividido em A, B, C e D, e compõe-se de textos que são verdadeiros quadros sobre cidades visitadas. O setor 2 também tem as divisões em A, B e C, e é dedicado a pessoas, como se fosse a grande galeria de retratos desse museu. As letras indicariam as salas dos 2 setores, ao longo das quais o poeta viajante organizou as suas coleções. É justamente aí no modo de colecionar que Janelas Verdes se estrutura como uma nova museologia, para usar o conceito de Linda Hutchell. Muito resumidamente, a nova museologia para Linda Hutchell consiste, basicamente, em dissociar as ideias de museu e de mausoléu. A coleção de quadros de cidades, de paisagens, de cartões postais do setor 1 e as de retratos do setor 2, a coleção de quadros no setor 1 e retratos do setor 2, organiza-se, segundo o poeta informa nas notas, pelo princípio do afeto. Sobe mais uma citação desse ano. Não, é para cima, é a 4. Então essa faltou, mas eu vou ler, tá? Ele diz assim, então organizo pelo princípio do afeto. Citando Murilo, reconheço a falta de unidade no sentido clássico do livro, mas não me importo. Procedi com extrema liberdade e desenvoltura. Espero, entretanto, ter deixado aqui a marca do meu afeto. De fato, o acervo de Janelas Verdes é inteiramente colecionado a partir da memória afetiva, da experiência das viagens feitas, muitas com a esposa Maria da Saudade, com o sogro Jaime Cortesão e com outros amigos, como Sofia, Miguel Torga e outros. E também da seleção pessoal de autores e artistas portugueses da sua preferência. Na visita a Coimbra, cidade que se confunde com a sua universidade, a universidade é um outro templo depositário do sentido daquele peso dos textos de que Murilo falava no Pinhal de Leiria. Então, nessa visita a Coimbra, é de novo o museu que surge inevitável no roteiro, o Museu Machado de Castro, o mesmo que, em Viagem a Portugal, impressionou o viajante. Agora recebe de Murilo Mendes um tratamento insólito. Diferentemente do relato, ainda que indeciso, de Saramago sobre as belezas e as riquezas do Museu Machado de Castro, o relato de Murilo nada diz sobre os seus tesouros artísticos. O poeta se detenha no jardim do museu. Ao invés do acervo, visita a história pessoal e o seu afeto. Citação. Põe aí, Belessana. Pode subir. Essa aí, citação 5. O magnífico Museu Machado de Castro. Os choupos. Consinto a malincuore que entrem no texto. Agrada-me a sua forma originária, não a palavra que os contém. Mas a sua sombra verde noivaram Carolina e Jaime Cortesão. Sem esses choupos, talvez saudade não existisse. É ótimo. Segundo Luciana Steganho Picchio, amiga íntima e biografia do poeta Juiz Forano, Portugal era para Murilo Mendes uma segunda pátria, cito, terra da ancestralidade do amor. A sua relação com esse país se formula, então, por mediações
de ordem afetivo pessoal, pelo casamento com Maria da Saudade, pelo convívio com amigos e o sogro, e principalmente passo agora a destacar pela amizade de vida toda com Vieira da Silva, que, como Murilo, desterritorializa-se e desterritorializa, a seu modo, os conceitos de pátria e nação. Então, parte 2, Portugal, Murilo e Vieira. Os registros de viagem são, como se sabe, matéria de muitos livros de Murilo Mendes, como Carta Geográfica, Tempo Espanhol, Espaço Espanhol e esse citado Janelas Verdes. Os textos desses livros retratam experiências de trânsito e deslocamento e muitas experiências de encontros. Nesse sentido, interessa-me particularmente o encontro de Murilo Mendes com a pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, sobretudo com seu trabalho produzido no chamado período brasileiro, um período de 7 anos, de 40 a 47, durante o qual Vieira exilou-se no Brasil com o marido Árpades, também pintor, um judeu húngaro que precisou fugir da Europa nazista, mas também não pôde ir para Portugal salazarista. Então, eles vieram para o Brasil. Murilo Mendes e o casal se tornaram amigos para toda a vida, e muitos dos textos do poeta fazem referência a eles, tanto como amigos, quanto como artistas, já que Murilo Mendes é também um ótimo crítico de arte. Numa visita que o Murilo Mendes relata no livro Carta Geográfica ao Museu de Creta, na Grécia, todo mundo agora lembra imediatamente do Labirinto do Minotauro, né? Imagino. Então, numa visita que ele dá em Carta Geográfica ao Museu de Creta, encontramos Murilo Mendes de novo mais às voltas com as suas elucubrações intelectuais e com suas memórias pessoais do que com a contemplação dos tesouros artísticos do museu. Ele diz assim, citação, em Creta, próxima citação, sobe um pouquinho. Isso, obrigada. Em Creta, prefiro deter-me no museu, fonte de contínua magia. Surpreendo Dédalo a construir o labirinto, planejado com tão espantosa precisão. Assim, Dédalo abriu também uma vasta galeria de textos, de Homero a Joyce e a Jorge Luiz Borges. Não esqueçamos que Nietzsche propôs a arquitetura do labirinto como verdadeiro padrão da complexidade da psique moderna. E quantas vezes encontrei-me, notem o itálico que é do próprio Murilo, encontrei-me no labirinto de certos quadros de Vieira da Silva, onde o espaço absorve o tempo, onde o espírito da fábula ajuda a sublinhar a solidão geométrica do homem atual. Esse encontrei-me, assim, em itálico, mostra a intenção de subjetividade, né? De subjetivar o relato dessa visita. No segundo livro de Arte de Metamorfoses, que é um livro central na obra do Murilo Mendes, escrito entre 38 e 41, encontramos a primeira referência a Maria Helena Vieira da Silva, a primeira referência na poesia do Murilo a Vieira. O poema que ele dedica a ela tem como título o nome inteiro dela, Maria Helena Vieira da Silva. Nesse poema, Vieira é apresentada por Murilo como sendo portadora, ao mesmo tempo, de determinados elementos e de seus contrários, diurno, noturno, longo e breve, másculo e feminino. A apresentação se completa com os seguintes versos. Acho que tem a citação aí. Uma citação pequena, sobe aí. É isso mesmo, está tão pequenininho, sobe mais. Isso. Isso, tá bom. É o bicho que habita na escadaria do século, entre o sibilar das granadas e a saudade dos minuetos. Murilo situa, como vocês veem, Vieira da Silva num lugar ou num espaço aparentemente estranhos, mas bem definidos no tempo, a escadaria do século. E ainda ele a situa entre duas circunstâncias de vida, uma presente, real, sugerida no
similar das granadas, por causa da guerra. E a outra passada, perdida e precariamente resgatada como sentimento, sugerida no termo saudade dos minuetos. O minueto e tudo que a dança sugere cintila, misturado à referência contextual da guerra, que Murilo Mendes também trouxe para o poema. Feita a apresentação da artista, Murilo passa a explicar na próxima estrofe o processo de criação de Vieira. Sobe um pouquinho. Isso. Bicho nervoso, minucioso, tece uma trama 1000 anos que se transforma com a luz, em contraponto às formas da cidade organizada. A Vieira, só como curiosidade, tinha um apelido de bicho. O marido dela chamava ela assim, alguns amigos, porque eu acho que ela era muito, muito tímida, né? Muito assim, reservada. Então, ela tinha esse apelido. E o Murilo usa na poesia, bicho nervoso, minucioso. Eu queria só chamar atenção para isso, em contraponto às formas da cidade organizada. No texto de Janelas Verdes, sobre Vieira da Silva, Murilo outra vez fala sobre a poética da pintora, sobre a poética, entre aspas, dessa pintora, porque ele concebe o plano geral da sua obra como uma poética baseada na arquitetura da memória. E ele diz, um conto de fadas na cidade moderna. Então, vamos juntar o contraponto às formas da cidade organizada e com esse conto de fadas da cidade moderna. A obra de Vieira contrapõe para o Murilo o conto de fadas da cidade moderna, a cidade organizada que ambos viveram como experiência na Lisboa dos tempos salazaristas. Cito o texto Para Lisboa, dos Janelas Verdes. Vejam só. Sobe a citação 8. Aí, esse texto é muito bom. Vendo-a golpeada por todos os lados, quer dizer, vendo a cidade de Lisboa, né, golpeada por todos os lados, o gnomo de Lisboa refugia-se em certos quadros de Vieira da Silva. Podemos habitar livremente esses quadros, onde não há rastro de polícia, nem crueldade, nem mistificação, nem demagogia, nem miséria. E sim uma Lisboa imaginária, suspensa no tempo e no espaço, adversa mesmo ao original, outre. Essa Lisboa reconcilia-se com a tonalidade azul e com a palavra azul. Também aqui Murilo vê como a pintura de Vieira da Silva se contrapõe às formas da cidade organizada de modo a garantir pela lei e pela repressão o funcionamento do seu mecanismo totalizante. Nesse caso, o contraponto deriva da inserção do elemento heterogêneo à cidade real, que é o gnomo, outra vez o gnomo, né, que já estava no Saramago, o gnomo de Lisboa e a ideia de liberdade. A Lisboa imaginária de Vieira da Silva substitui e suplementa a falta da Lisboa real e se constrói como alteridade, como heterogeneidade, tanto no quadro de Vieira como no texto de Murilo, que o vê e o lê. Assim, a Lisboa de Vieira aparece não como a cidade real, mas como o refúgio do gnomo. Adversa à original, outra. Essa alteridade se expressa também na recuperação do elemento cromático azul, uma referência ao azulejo. Ele diz lá, reconcilia-se com a tonalidade azul, com a palavra azul. Com referência ao azulejo, um elemento cultural português recorrente na obra de Vieira da Silva. É provável que o Murilo estivesse se referindo, nessa passagem, que nós acabamos de ver, ao quadro Lisboa Bleu, de 1942, do período do exílio de Vieira no Brasil. A gente tem informação de bastidor que ele foi o primeiro a ver esse quadro da Vieira, esse quadro Lisboa Bleu, que eu peço a Alessandra para jogar no ar, o primeiro quadro, a primeira imagem. Só um momentinho, professora. Alessandra, joga a imagem do quadro azul. Só um momentinho, professora, pode chamar.
Embelezando, menino. A senhora está me escutando? Não, Vou adicionar agora, só um momento. joga a imagem. Acho que houve algum problema. Então, eu vou. Se ela, é outra, é azul. Não, é a primeira. É essa. Muito bem, obrigada. Muito bom. É provável que o Murilo se refira nessa passagem ao quadro Lisbona e Blé, de 1942, do período de exílio de Vieira no Brasil. Nele pode-se ver o resgate das fachadas manuelinas, mas também as escadas, os aclives, as fontes, os miradouros, na recuperação contrapontística da cidade moderna, da medieval, mas também da cidade original e da outra, tingida pelo azul dos azulejos, que expressa a marca cromática da memória do país nessa pintora exilada desde a infância, exilada da cidade de Lisboa desde a infância. De fato, a Vieira nunca viveu em Lisboa, né? Ela sempre morou fora, na Suíça, e depois na França, a vida inteira. É do mesmo período brasileiro os quadros Lisboa de Souvenir. Agora pode passar para aquele outro, marronzinho. Esse. É do mesmo período brasileiro o quadro de Lisboa de Souvenir, de 1940, no qual Vieira volta ao traço do desenho de criança, recriando Lisboa pelos elementos que ela vai sacar da memória da primeira infância. Também vemos aqui o casario de Lisboa, verticalidade sugerida pela disposição das colinas, mas ao invés do azulejo, a marca da memória vem do traço de desenho de criança, com cores mal passadas, né, dos telhados vermelhos, e com essa desproporção das figuras, das dimensões das figuras, casas, animais, pessoas e postes, que é característica dos desenhos de criança. Então, ela que não vivia em Lisboa, vivia em Paris, quando ela vem para o Brasil, o que vem na memória dela é a Lisboa, né? Misturada, atravessada, a memória atravessada por esses elementos, né? O tanto cromático quanto essa coisa meio infantil. A representação da experiência também se expressa em dois outros trabalhos de Vieira produzidos no exílio brasileiro. Agora você joga o próximo. Trata-se de Les Réfugiés e de História Trágica Marítima, que vem daqui a pouco, que fecha uma série de desenhos sobre a guerra produzidas entre 1940 e 47. Ela ficou esses 7 anos fazendo essa série que chama Guerra. Tão impressionada ela era com esse evento. Né? Esses desenhos, eu não sou crítica de arte, mas não me parece que tem nada muito especial, não. Tem até uma pomba da paz, que é tipo um clichê, né, em arte sobre guerra. Mas essa série toda se fecha com esses dois trabalhos que eu trago aqui. Porque, a meu ver, esses dois trabalhos alegorizam situações coletivas, mas atravessadas pelo dado subjetivo pessoal. Em Les Réfugiés, Vieira não desenha não a imagem da guerra, mas de um tipo específico de vítimas da guerra, aqueles que se exilam e se refugiam dela no lugar alheio. Pelo título do quadro, vemos que Vieira parece agregar ao drama dos sobreviventes refugiados da guerra a questão pessoal da sua própria condição de exilado. Na História Trágica Marítima, é a última imagem, muda aí. Na História Trágica Marítima, temos mais uma vez no título e também na alegoria do barco à deriva no mar agitado, mas contra um horizonte sereníssimo, como vocês podem ver, o que subjetiviza, né, essa agitação, quer dizer, ela é particularizada, a remissão ao nono relato dos naufrágios portugueses do século XVI. Se lembrarmos que essa obra constitui uma espécie de contranarrativa da história masculina vitoriosa do projeto moderno das navegações e do discurso heróico de afirmação da nacionalidade portuguesa, vemos que Vieira da Silva se vale de dados da memória cultural para representar o drama coletivo da guerra, que também é o seu, misturando o particular com o geral, o passado e o presente. Esses quadros, como os que representam Lisboa,
trazem as marcas subjetivas da representação da guerra, juntando o passado coletivo, a história trágica, ao presente individualizado do seu exílio devido a ela. A representação da experiência de Portugal, tanto nos textos de Saramago, Murilo Mendes, quanto nos quadros de Vieira da Silva, sugere que a arte e a literatura serão sempre o lugar do espaço e do tempo desfuncionalizados. Nesses autores, espaço e tempo são reinventados pelaquela memória sujeito, de que fala Walter Benjamin, a única memória capaz de inventar o que ele chama de tempo agora. Para finalizar, a propósito dessas relações da experiência da representação e dos autores com cânones, manuais e museus, cito como ilustração um pequeno trecho do texto. Jogo a última citação, Alessandra, por favor. Vê se você consegue botar a última citação. Eu vou lendo aqui, se não puder eu falo, vocês só prestam atenção que dá para entender. Para finalizar, a propósito dessas relações, né, de experiência e representação e desses autores com os cânones, manuscritos e museus, cito como ilustração um pequeno trecho do texto, esse mesmo, do trecho Utopia de um Homem que Está Cansado, retirado do Livro de Areia de Jorge Luiz Borges, esse outro notável colecionador e ensaísta. Cito aí. Atrevi-me a perguntar, é o homem que está cansado que pergunta. Atrevi-me a perguntar, ainda há museus ou bibliotecas? Não, queremos esquecer o ontem, salvo para a composição de elegias. Não há comemorações, nem centenários, nem efígies de homens mortos. Cada qual deve produzir por sua conta as ciências e as artes de que necessita. Produzir por sua conta as ciências e as artes de que necessita certamente inclui produzir a poesia e reinventar os manuais e os museus, como se vê em Fernando Pessoa, Saramago, Murilo Mendes e Vieira da Silva. E em Borges, é claro. Muito obrigada. Obrigada. Pode bater palma online, viu? Faz parte. Quero agradecer muito a colega Maria Luísa Scher. Eu falei que seria uma aula, não é? Nós tivemos uma aula de História da Arte, nós tivemos uma aula sobre Murilo Mendes, né? Que é um poeta amigo da literatura portuguesa. E no finalzinho, esse texto maravilhoso que nos encanta, pelo menos encanta a mim em particular, né? Que é citar Borges. Então eu já fico seduzido, mais do que já estava. Quero convidar também agora para essa mesa a colega professora Márcia Manir. Márcia Manir Feitosa. Deixa eu abrir aqui o arquivo com a apresentação, para não cometer. Gafes. De novo. Agora foi o caminho, parou. Seu áudio está travando um pouco, professor Emerson. Ah, sim, cá estamos. Pronto, acho que voltou. Descongelou. Desculpem aí, mas a gente vive dessas intempéries, não porque queiramos, né? Porque Com a gente certeza. gosta muito do curso em campo, da sala de aula, de ver as pessoas, sobretudo da mesa quadrada, pode ser redonda também, depois do evento, também, né? de abraçar é as isso que nos pessoas. aproxima, né? Sim. É isso que faz a intelectualidade uma coisa boa. Então, a apresentação da professora, da colega Márcia Manir Feitosa. Professora titular do Departamento de Letras da Universidade. Agora o Word fechou de novo. Só um minuto, gente, peço desculpas. Vamos.
professora titular do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão, graduada em Letras pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado também na área de Letras pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Universidade de São Paulo. Pós-doutora pelo programa Ciências Sem Fronteiras em Estudos Comparatistas pela Universidade de Lisboa. Bolsista de Produtividade de Pesquisa do CNPq. Docente permanente dos programas de mestrado em Letras. Líder do grupo de estudos de paisagem em literatura, GPLIT, vice-líder do grupo de pesquisa em estudos da paisagem nas literaturas de língua portuguesa, autora do livro A Representação do Espaço e do Poder em Mário de Carvalho, uma apologia da subversão, organizadora, juntamente com a professora Ida Alves, do livro Literatura e Paisagem, Perspectivas e Diálogos, e com a professora Silvana Maria Pantoja dos Santos, da Estadual do Piauí, da coletânea A Cidade nas Literaturas de Língua Portuguesa, Imagética, Plural, Transfigurada. Este é publicado neste ano. Passo a palavra, então, à colega Márcia Mani Feitosa. Ok. Muito obrigada, Emerson querido. Boa tarde ainda, né, para todos aqui do Brasil, já boa noite em Portugal. É um prazer muito grande estar nessa mesa, presidida pelo querido Emerson, né, e tendo como interlocutora também a Maria Luísa Scher, uma grande amiga, né, de há muito tempo já, que esteve no Maranhão, quando houve a Abraplip no Maranhão, Emerson também esteve, então estamos sempre nos encontrando, né, nos congressos da Abraplip. É um grande prazer estar aqui novamente, né? Uma pena que estamos desse modo remoto, mas ainda bem que podemos construir esse congresso desse modo, né? Porque caso isso não fosse possível, nem cá estaríamos, como diriam os portugueses, né? Então, é um grande prazer estar aqui nessa mesa. E a minha fala é uma fala, na verdade, que vai um pouquinho próximo do que a Maria Luísa trouxe para a gente, mas eu me concentro mais na novíssima literatura portuguesa, né? Então, a minha fala é o lugar da alteridade e o rompimento das fronteiras territoriais e culturais na novíssima literatura portuguesa. Por favor, Alessandra, pode colocar os meus slides? Então, essa é a minha abertura, né? Então, assim, já há um tempo eu venho estudando a produção ficcional portuguesa do século XXI, sobretudo, e tenho me deparado com algo que vem se modificando, né, desde o século XX, final do século XX, e adentrando o século XXI. E que nós estamos, na verdade, pensando, né, que isso se deve a uma nova leitura da literatura portuguesa já nos moldes de uma relação com a alteridade e com o rompimento de fronteiras, né? Aí eu vou trazer, inicialmente, alguns teóricos para poder respaldar um pouco essa minha abordagem inicial, ok? Por favor, Alessandro, próximo. Então, aí eu vou citar o Carlos Reis, né, que desde o último quartel do século XX, ele diz, né, um novo cenário vem se desenhando da literatura de ficção portuguesa, né? Ele diz que, pela crescente abertura a temas, a valores e a estratégias discursivas pós-modernistas, tomando corpo uma cada vez mais evidente consciência pós-colonial, né? Então, Carlos Reis vai nos mostrar que, já no final do século XX, no seu último quartel, vem se destacando uma abertura a temas diferenciados, a valores diferentes, né? Que evidencia uma consciência pós-colonial da literatura portuguesa, né? Então, já nesse final do século XX, já vai começando a se enunciar, a se demonstrar ao longo da literatura portuguesa. Próximo, por favor, Alessandro. Miguel Real, né, no livro Romance Português 1950-2010, corrobora com o pensamento de Carlos Reis, né? Ele diz que não se justifica mais, no seio de uma sociedade plural e culturalmente globalizada, o tema da existência de um genuíno romance português. Então, não é possível se pensar mais, né, em pleno século XXI, uma sociedade já globalizada, plural, que nós pensemos um romance genuinamente português, né? O momento é outro.
estamos a viver, como estamos a viver nesse momento da pandemia, o momento é totalmente outro, né? Então, Portugal precisa, na verdade, sair do seu espaço geográfico, né? Migrar para outros espaços que possam, na verdade, dar uma outra ideia da sua visão de mundo, né? Que o século XXI exige, né? Próximo, por favor, Alessandra. E Gabriela Silva, que está conosco na Abrapipes, né? Eu já vi que ela faz parte da organização, então faz parte também de algumas mesas, né? Ela disse, né, em algum momento, que a produção literária do século XXI promove uma desnacionalização, isso entre aspas, né? É um neologismo. Ao deixar de lado um romance pautado em temas nacionais, oferecendo um novo sujeito, não mais situado notadamente em território português, antes que se abre para o mundo, numa nova configuração ideológica. Então, esse sujeito, que na verdade vai ser objeto de estudo, né, da literatura contemporânea, vai ser um sujeito que, na verdade, vai não se situar mais unicamente no território português. Ele vai se abrir para o mundo, né? Voltado, na verdade, para uma outra leitura mais universal e mais cosmopolita. Então, os personagens que a gente vai, na verdade, identificar nessa ficção, seja ela o conto, a novela ou o romance, mas sobretudo no romance, é já um personagem, um sujeito diferenciado, que vai ter uma leitura mais universal, mais cosmopolita, né? Isso, na verdade, é algo extremamente interessante de se observar, porque há, na verdade, uma produção considerável desse momento, já do século XXI, que vem nos mostrar que isso é, de fato, muito evidente, muito, muito característico desse momento, né? Por favor, o próximo, Alessandra. Aí eu cito novamente a Gabriela para fechar essa abordagem um pouco mais teórica, para depois nós vermos algumas obras, né? Ela diz: o afastamento dessa história de um passado, quer distante, quer próximo, e a expansão do horizonte dessa literatura demonstram esse sujeito que agora se dispõe a expandir-se identitariamente, percebendo também questões de alteridade e afastando-se do que as fronteiras territoriais e culturais impõem às sociedades, e que, de maneira singular, se manifesta nas suas produções artísticas. Então, a Gabriela Silva resume de uma forma muito feliz, né, o que nós estamos observando na novíssima literatura portuguesa, que é uma expansão de horizonte, uma expansão identitária, sobretudo por uma leitura da alteridade. Vamos ver esse outro com A maiúsculo e não mais o mesmo, né, que, na verdade, se reportava ao Portugal rural, ao Portugal internamente falando, geograficamente, né? Então, vai ser, na verdade, um rompimento de fronteiras para se pensar como se, na verdade, essa identidade portuguesa se expande, né, se aprimora, ok? Pois bem, vejamos o próximo. Por favor, Alessandra. Ok. E ela fecha, né, essa ideia talvez da literatura portuguesa dizendo o seguinte: ela abrange novas formas narrativas e também um novo discurso de identidade já enunciado e consolidado na história da literatura portuguesa e mundial. Quando ela nos diz que vai abranger novas formas narrativas, isso é extremamente curioso, né? Nós vamos observar obras produzidas no século XXI que não vão ter mais o formato tradicional da ficção portuguesa, né? Vamos ver já narrativas que vão permear memórias, que vão permear o ensaio, a crônica, a inserção das cartas, das epístolas, né? Nós vamos observar uma outra forma de termos uma relação mais íntima com a literatura portuguesa agora. É uma outra conjuntura, né? Então, eu vou trazer como exemplos já algumas obras. Então, é uma nova construção, um novo pensamento que se faz no século XXI, não só de conteúdo, mas também de forma. O conteúdo já vai ser mais cosmopolita, mais universal, espaço geográfico mais ampliado, né? Uma amplitude cultural, mas também as formas narrativas vão ter uma outra dimensão, né? Então, vamos ver, então, quais são as obras que eu trago para exemplificação. Por favor, Alessandra.
Então, para ilustrar um pouco mais esse trabalho, né, eu trago 3 obras, para nós pensarmos juntos, né, como isso tem sido, na verdade, uma coisa mais ou menos recorrente na literatura contemporânea, né, da novíssima. Eu trago 2 autoras, inicialmente, né, nascidas em países africanos de língua portuguesa, né, e que adotaram Portugal, sobretudo, como lugar de suas experiências de escrita. Eu trago inicialmente Isabela Figueiredo com o livro Caderno de Memórias Coloniais, publicado em 2009, e a Djemilia Pereira de Almeida com o livro Luanda, Lisboa, Paraíso, publicado em 2018. 2 autoras nascidas, primeiramente, Isabela em Lourenço Marques, né, a antiga Maputo, em Moçambique, e a Djemilia, nascida em Luanda, né, em Angola. E a outra narrativa que eu trago também para mostrar, para comparar, fazer esse paralelo, eu trago o livro A Desumanização, publicado em 2013 pelo já consagrado Walter Hugo Mãe. Né? Então, nós vamos observar nessas 3 narrativas como isso, na verdade, tem sido estampado, tem sido, na verdade, um veio, né, em que eles estão perseguindo essa nova concepção da literatura portuguesa. Ok? Vejamos o primeiro, então, que é a Isabela Figueiredo. Por favor, Alessandra. Ok. Vocês devem conhecer esse livro da Isabela Figueiredo, né? Bastante já divulgado no Brasil. Essa edição, principalmente da Todavia, né? Uma edição brasileira. E nesse livro, que é um livro híbrido, né? A gente vai observar que há um misto de memória, crônica e ensaio. Né? Não é um romance, é extremamente híbrido esse livro. Assinala um momento único na vida da autora narradora, né? Porque é a própria Isabela que narra a história. Então, eu considero mais como uma autoficção e não como uma autobiografia. Né? Nessa autoficção, o leitor é transportado à antiga capital de Moçambique, Lourenço Marques, por uma Isabela já adulta e residente em Portugal, que rememora sua experiência colonial vivenciada na infância e parte da adolescência ao lado da família de origem portuguesa. Então, o que nós observamos é uma narradora adulta que já retornou a Portugal, né? Não mais da sua infância e adolescência, mas que vai rememorar esse período vivido em Lourenço Marques ao lado da família. E, sobretudo, a relação conflituosa, né? A relação extremamente difícil que ela teve com o pai. Né? E na orelha do livro aparece essa expressão em itálico, que está aqui à direita do slide. Né? Esse livro provocou um verdadeiro terremoto na vida literária lusitana. Por quê? Porque trata, com todas as letras, a exploração e a violência coloniais, bem como a notória urbanização de Lourenço Marques, espelhada nas mais importantes cidades portuguesas, Lisboa e Porto. Né? Então, quando a gente observa, quando a gente lê esse livro, a gente observa que a Isabela traz, com todas as letras, de forma extremamente evidente, clara e nua, a exploração e a violência coloniais, né, que ela vivenciou na infância e na adolescência, em Lourenço Marques. E a gente observa também o crescimento, a urbanização da capital, né, principalmente para o pai, que era um eletricista, né, e que vai trabalhar em Lourenço Marques, dos prédios que estavam ali sendo construídos, espelhados, né, nas grandes cidades portuguesas, Lisboa e Porto. Né? Aí eu leio um pouquinho do texto, né, não precisa ser o slide agora, em que eu dou uma continuidade a essa reflexão. O mais curioso desse relato duro e cru ter sido... Não, pode voltar um pouquinho, por favor, Alessandra, não precisa passar ainda não. Ok, pode parar aí. O mais curioso desse relato duro e cru ter sido por Isabela se manifesta de modo mais pungente quando da não obediência da narradora às ordens do pai, quando ele a expulsa, entre aspas, de Lourenço Marques para Lisboa, por ocasião da Revolução dos Cravos, que impulsionou a guerra pela independência das colônias. Né? Então, quando ela se vê, entre aspas, expulsa, né, de Lourenço Marques, porque o pai a manda de volta para Portugal, ela nem conhecia Portugal, né, porque ela nasceu em Lourenço Marques, então ela vai para Portugal porque o pai a expulsa, porque estava tendo a Revolução dos Cravos, né? A Guerra da Independência, os portugueses vão ser expulsos de Maputo, Lourenço Marques, então ela se vê, na verdade, na obrigação, né, de ter que contar, de algum modo, essa história
lá em Lisboa. Então, eu continuo aqui. Flávia Arruda Rodrigues, que é uma estudiosa da obra, diz o seguinte: Isabela não fez uma recapitulação necessariamente honrosa da vida cotidiana da colônia portuguesa, como seus compatriotas que ficaram em Moçambique pediram que fizesse ao chegar a Lisboa. Isso está muito claro no romano, na obra, né? O pai exige que ela, ao chegar a Lisboa, conte para a família toda que lá está e para os seus conhecidos, né? Que eles foram, que Portugal fez por Lourenço Marques. Foi muita coisa que Portugal fez por Lourenço Marques, né? Ou seja, o papel da metrópole na colônia, né? E ela não faz isso. Ela contraria o pai e não faz isso, não faz esse discurso elogioso, né? De Portugal em Maputo, né? Lourenço Marques, no caso. Então, ela retrata uma Lisboa destituída de heroísmo e acolhimento. Ela chega a Lisboa, ela vê Lisboa como o não lugar na sua vida, né? Uma Lisboa melancólica, sem a expressão viva dos sentimentos, que recebe forçosamente seus conterrâneos de volta, os retornados, após a Revolução dos Cravos, em 74. Pequenos trechos da obra ilustram bem a percepção lúcida da autora. Por favor, Alessandra, vamos colocar o próximo slide, então. Esse trechinho que eu trouxe da obra da Isabela retrata muito bem como ela vai, na verdade, reconhecer ou vivenciar Lisboa após ter chegado, né, de avião, né, e se sentir obrigada a viver em Lisboa, que era o seu não lugar. Ela diz assim: a metrópole era suja, feia, pálida, gelada. Os portugueses da metrópole eram pequeninos de ideias, tão pequeninos e estúpidos e atrasados e alcoviteiros, feios, cheios de cieiro e pele de galinha, as extremidades do corpo arrebentadas de frio e excesso de toucinho com couves. Tão feios, tão pobres de espírito, esses portugueses que ficaram, esses portugueses de Portugal, curtidos do vinho de garrafão. Feios, sombrios, pobres, sem luz no rosto nem nas mãos, pequenos, né? Esse é apenas um dos trechos que eu destaquei, para nós podemos ter essa ideia de como Isabela pensa, né, nesse livro, de forma dura, crua, como nós estamos observando, essa relação com Portugal. Né? Quer dizer, ela não tem o pertencimento com Lisboa. O pertencimento dela ficou na infância e na adolescência, vividas, né, intensamente no Lourenço Marques. Então, ao contrário, portanto, de se pensar a ideia de lugar, ela não pensa o lugar como sendo Lisboa. Aí eu trago um teórico importante da geografia do século XX, que é Éric Dardel, um francês, que vai pensar a paisagem. Né? Então, diz assim: Isabela, portanto, situa Lisboa fora do prisma repetidamente acalentado da cidade espelho do mundo. Sua impressão acerca do que vivencia ao chegar à cidade, à capital portuguesa, aproxima-se da leitura da paisagem, né, sustentada por Dardel, que é o Éric Dardel. Assim como para o geógrafo francês, para Isabela, aí eu cito o Dardel, a paisagem é um conjunto, uma convergência, um momento vivido, uma ligação interna, uma impressão, que une todos os elementos. Fecha a citação. Momentos vividos de quem perder a sombra de sua árvore original. Palavras textuais de uma Isabela exilada, longe de seu lugar de pertencimento. Né? Então, a grande impressão que ela tem de Lisboa é essa que está aqui, estampada nesse slide. Né? Uma metrópole suja, feia, pálida, gelada, não é atraente, não é sedutora, não é acolhedora. E isso, na verdade, ela vai contrariar a exigência do pai, quando saiu de Lourenço Marques. Né? Isso para vocês terem uma ideia de como essa literatura sai, portanto, da fronteira territorial e cultural para repensar, né, as relações entre as ex-colônias, né, já em processo de independência, no caso, né, e Lisboa e Portugal conjuntamente. Né? Próximo slide, por favor, Alessandra. Aí vamos ver uma outra autora bastante conhecida já, né,
nossa, no Brasil, e que tem produzido muito, ganhado muitos prêmios, que é a Djamilida Pereira de Almeida, né? Então, nessa mesma diretriz, eu trago esse livro dela, bastante conhecido, que é Luanda, Lisboa, Paraíso, publicado em 2018. E que ela vai trazer à tona, né, uma temática voltada não a uma unicidade nacionalista, antes a uma identidade fragmentada, ao evidenciar, sob uma perspectiva diaspórica, a situação dos ex-colonos em condição marginalizada na metrópole, né? Então, esse livro, ele é um soco no estômago, né? Eu já o li 2 ou 3 vezes, mas a primeira vez que eu li, eu senti que, de fato, ele atinge diretamente a nossa relação mais íntima, né, com a literatura portuguesa desde então, né? Então, ela quebra essa unicidade nacionalista, demonstra uma identidade fragmentada, revela a perspectiva diaspórica, na medida em que Cartola e Aquiles, os personagens principais, né, estão em situação de diáspora, ao saírem de Luanda para Portugal, né, e são ex-colonos, né, evidentemente. Se passa no século XXI. Né? Então, no romance da angolana de Jaime Lia, o alvo é o processo de descolonização e o conflito pelo pertencimento. Tanto Cartola quanto Aquiles, né, que são personagens principais, sendo Aquiles o filho que tem uma má formação, curiosamente, é o calcanhar, né? Eles veem suas vidas cindidas entre 2 mundos, Angola, cada vez mais distante, e Portugal, que os marginaliza, porém os aproxima de novos laços de amizade, construídos no bairro Paraíso. Isso é muito curioso, esse nome do bairro. Eles chegam a Lisboa, né, com a intenção de Aquiles passar por cirurgias para tentar reverter o quadro da má formação. Né? Isso não acontece, ele vai continuar tendo um problema no calcanhar. Né? Então, eles não conseguem, na verdade, viver uma situação de pertencimento a Lisboa, porque eles não retornam mais para Luanda, né? E continuam a viver lá, mas não se sentem pertencentes, né? Não se sentem acolhidos, a não ser quando vão para o bairro chamado Paraíso, que é na periferia de Lisboa. E lá conhecem o Pepe, né? Então, eles vão viver num entre-lugar, né? Alimentado, em grande parte, pelas cartas de Glória. Glória é a esposa de Cartola e mãe de Ulisses, de Aquiles, né? De Aquiles. E aí, na verdade, ela sofre no parto de Aquiles e não pode mais, fica praticamente entrevada, né? Não pode mais sair da cama em muitos momentos. Então, o pai toma essa incumbência de levar o filho para Portugal e ela fica à espera de que eles voltem, né? E ela não tem essa perspectiva de encontrá-los, mas ela faz cartas para eles, né? Principalmente para Cartola, pedindo muitas coisas nas cartas, né? É como se fosse uma lista de pedidos, um rol de pedidos, né? E cada vez mais a aproximação dele se distancia, né? Então ele vai se aproximar muito do Pepe, que é esse proprietário de um estabelecimento de comes e bebes no bairro chamado Paraíso, que é um bairro miserável, né? De nome aprazível, né? Então no Paraíso, que é uma antífrase irônica, né? É que serão tecidos os verdadeiros laços de companheirismo e acolhimento tão ansiosamente sonhados por Cartola. Né? Desde que ele chega a Lisboa, ele anseia pelo acolhimento, porque ele é um conhecedor da cultura portuguesa, declama Camões, né? Conhece a história de Portugal, conhece a história de Lisboa, mas não se sente acolhido em nenhum momento. Né? Então vai ser nesse bairro em que ele vai se sentir muito mais próximo, né, do que poderia ser a Lisboa almejada, né? Mas o seu barraco, a sua casa é queimada, uma série de circunstâncias ocorrem muito desagradáveis. Daí o Pepe, ao final da obra, também falece, né? Trazendo aqui, então, para a discussão, a Ana Paula Coutinho, que é uma grande investigadora, né, da literatura portuguesa no Porto, ela destaca o seguinte: a Lisboa dos deslocados não tem sido apenas sinônimo de cidade pós-colonial, embora seja impossível negar que essa condição prevalece, direta ou indiretamente, nas narrativas contemporâneas de língua portuguesa. Né? Ela está confirmando aquilo que eu estou levantando como hipóteses. Né?
A Lisboa dos deslocados, onde se impõe a invisibilidade, se reflete tanto em Cartola quanto no filho Aquiles. Este apenas mais visível pela falha ao andar devido à má formação congênita. Com a intenção de depositar em Aquiles a esperança por um novo destino, Cartola anseia pela mudança, que não se verifica, pois não haverá o reconhecimento como, entre aspas, cidadãos portugueses. Joga então a Cartola ao Tejo, em sinal de indiferença ao legado português fornecido ao mundo. Afinal, ele era o outro, um imigrante angolano sem direitos legais adquiridos. Né? Então, agora eu vou fazer uma grande citação para vocês observarem que, ao final do livro, isso tudo acontece de uma forma pungente e tocante. Tá? Por favor, Luciana. É uma citação que continua no próximo slide. Tá? Cartola viu-se da Rua Augusta e continuou em frente. Desfilava como um soba deposto, coroado. Até então não lhe parecera que alguém reparara nele. Mas um menino apontou na sua direção e disse: Olha ali o mágico. Mãe, algumas montras estavam destapadas, os toldos abertos, outras cobertas de sarja para que a luz não desbotasse o couro dos sapatos e das carteiras em exposição. Algumas mulheres andavam pela calçada como se não tivesse ninguém à sua espera. Alguns homens pareciam falar sozinhos, embora estivessem calados. Outros, aliados, pareciam ter o coração partido. O próximo, por favor. A Cartola nova saltava à vista como uma peça deslocada, não por não condizer com o homem, mas por não condizer com o presente. Sob o arco da Rua Augusta vieram-lhe à memória aqueles velhos postais da metrópole. Então reparou que esse se parecia com uma roca, aliás, como uma boca para duas goelas, e que a gente se movimentava ao longo das arcadas como a refeição alegre de um leviatã. E não desviou o olhar até chegar ao cais das colunas. Cartola olhou o tejo de frente e deu-lhe uns minutos. Adiante, à superfície, vogava um bidão de plástico arrastado pela corrente, e como o rio não suportasse olhá-lo à direito, nem lhe respondesse, desconversando num marulhar ambíguo, o homem tirou a cartola, jogou-a à água e virou costas. Esse é o desfecho do livro, né? O ser estar no mundo se configura em Luanda, Lisboa, paraíso, a partir da dessacralização de Lisboa, numa relação não mais orgânica, sólida, antes frágil e melancólica, sem o fluxo vital que caracteriza o chamamento para viver o espaço com plenitude. Volto e recorro novamente a Dardel, citando-o. Não é o homem que faz uma ideia de espaço, é o espaço que vem ao seu encontro e o chama. Ele só existe nessa atualização, nesse movimento de se apresentar. Fecho aspas. O que se evidencia ao longo desse romance, tal qual em Caderno de Memórias Coloniais, tanto para os retornados quanto para os imigrantes do antigo Império Colonial, é uma Lisboa que se apresenta nua, despida, literal, marcada pelo preconceito e pela discriminação. Então, nesses dois livros, a gente observa essa leitura diferenciada, né, inovadora, dessacralizada de Lisboa. Né? E o próximo livro que eu trago não é necessariamente uma leitura de Lisboa, mas é uma leitura diferenciada também. Nós mostrarmos como a novíssima literatura portuguesa também se reflete de uma visão mais cosmopolita. Por favor, Alessandra. Pois bem, então todo mundo conhece Walter Hugo Mãe, né? E aí eu quero demonstrar também como é possível nós pensarmos essa nova vertente da literatura portuguesa. Com a produção densa, intensa e de cunho também mais universal, né, destaca-se no conjunto da produção de Walter Hugo Mãe a tetralogia das minúsculas, na qual títulos marcados com letras minúsculas, O Remorso de Baltazar Sadapião, O Apocalipse dos Trabalhadores e O Nosso Reino, né, produzidos próximos, né, se materializam, aí citando Jean Tutiquian, sob o pretexto de chamar a atenção para a oralidade dos textos e a própria liberdade da criação, havendo ainda chamar a teoria da democracia das letras, né? Como Jane, na verdade, pensa essa tetralogia das minúsculas. Próximo, por favor. Aí vamos entrar especificamente em A Desumanização, que é o livro de 2017, né?
é possível evidenciar, por parte dos personagens, uma profunda reflexão acerca do mundo vivido pós-trauma, cujos laços afetivos com o lugar fogem, né, ao tradicional. São personagens, na verdade, que vão viver o trauma da morte, né, porque são irmãs gêmeas e uma delas falece em tenra idade, né, e a única que sobrevive tem apenas 11 anos de idade. Não? Então, a cobrança, porque ela ficou viva, é muito grande. Né? A mãe não aceita a morte da outra gêmea e também não aceita a vida da gêmea que sobreviveu. Né? Então, o Volta do Mãe vai trazer um romance com uma leitura muito diferente, né, daquilo que nós estamos acostumados a ler na literatura portuguesa. Principalmente porque a história se passa na Islândia. Né? São personagens que vivem na Islândia o espaço gélido, né, do congelamento das relações. Aí eu cito Marcelo Rezende, que vai dizer o seguinte sobre esses romances mais contemporâneos. Né? Romances cujo espaço não mais se restringe a contextos regionalistas passam a ser frequentes, bem como temáticas que não dizem respeito a uma ideia de unicidade nacionalista, mas de uma identidade fragmentada, que se reflete tanto em seu espaço quanto em sua voz. Assim, superando fronteiras entre gêneros textuais, língua e linguagem, significado e significante, sujeito e pátria. Né? Não há mais uma unicidade nacionalista, uma identidade já vai ser fragmentada, né? Há uma superação de fronteiras. Esse livro é um exemplo disso. Né? Por favor, o próximo. Alessandro. Próximo slide. Ok. Nesse romance, o autor grafa as perguntas sem o sinal de interrogação e usa, né, citando Rexiegel, uma linguagem e estrutura próprias para afirmar sua independência literária em relação aos modelos oficiais existentes até aquele momento, onde o narrador usa a voz que lhe é dada dentro do romance para confirmar essa independência. Né? Quem narra a história é a própria Ala, que é a personagem principal, né, a sobrevivente. Então, há uma desestruturação do romance, há uma independência de gêneros, né? Não se percebe claramente se é um romance, uma narrativa, se são memórias, né? Porque há uma ambiguidade do gênero ao longo de toda a obra. Né? Por favor, próximo. Aí, adentrando um pouco mais na obra, né? Tomando a Islândia como cenário, né? Isso é muito curioso nessa obra, e não mais a paisagem portuguesa, né? Walter Hugo Mãe elege mais uma vez, como já aconteceu no livro Nosso Reino, né? Uma protagonista criança, que vai vivenciar as agruras da infância. Isso acontece também em Nosso Reino. O personagem principal é uma criança. Sobretudo, a experiência da morte. Ala, de apenas 11 anos de idade, vê-se às voltas com a tentativa de compreender os sentimentos que a invadem, quando do falecimento de sua irmã gêmea, Sigridur. E o que é pior, começa a sentir o peso de ter sobrevivido na condição de gêmea. Existe o pressuposto de um legado a ser vivido em nome da subsistência da memória da irmã. É como se, pelo fato de ela ter sobrevivido, e não a outra irmã gêmea, ela se sente na obrigação de carregar o legado da irmã já falecida. Tanto é que não há um lugar, né? Lugar enquanto pertencimento para Ala. O lugar de pertencimento para Ala é onde está a irmã enterrada. A cova da irmã vai ser o lugar para Ala. Né? Em dado momento da história, ela se envolve com Einar, que é um personagem adulto, né? Mas um homem um tanto estranho, se envolve e eles têm relações sexuais, ela engravida, com 11 anos, né? Engravida, e ela não leva adiante a gravidez porque o feto morre, né? E ela é amaldiçoada pela família, né? Ela, na verdade, é quase que banida também, exilada, né? Pela família, menos pelo pai. O pai é quem mais a compreende, quem mais a acolhe, mas a mãe o tempo todo a bane de casa, né? Próximo slide, por favor. Estamos terminando. Aí eu cito um trechinho, vocês podem observarem como como na verdade, Walter Hugo Mãe também nos traz uma literatura muito inovadora, muito inusitada, né?
relativamente à produção mais anterior do século XX. Né? Começaram a dizer das irmãs mortas, a mais morta e a menos morta. Né? Qual das duas está mais morta? Né? Obrigada a andar cheia de almas, eu era um fantasma, é a Ala dizendo. O Einá tinha razão. As nossas pessoas olhavam-me sem saber se viraria santa ou demônio. Os santos aparecem, os demônios assombram. Né? Para a mãe, ela é um demônio, porque ela assombra. Né? A outra filha, falecida tenramente, seria a santa. Né? Então, ela não é bem-vinda em nenhum momento no texto. Tá? Por favor, mais um. Próximo slide, Luciana, por favor. Então, para tentarmos fechar mais ou menos essa minha fala, né, que eu acho que está no meu tempo, né, diante das tensões que envolvem o imaginário português, a ficção contemporânea de Portugal ganha, portanto, maior autonomia ao privilegiar temáticas que se voltam para as margens, para as periferias, para as subjetividades humanas advindas das ex-colônias. Como são exemplos Caderno de Memórias Coloniais e Luanda, Lisboa, Paraíso, ou ainda para lugares inóspitos, gélidos, como é o caso da Islândia e da desumanização. Próximo, por favor. Então, para fechar a minha fala, né, uma nova abordagem é construída, direcionada a uma releitura do cosmopolitismo português, com destaque para a desnacionalização, seja com os holofotes sobre os retornados e ex-colonos em situação diaspórica, seja sobre a infância gélida em um país nórdico, a espelhar o luto melancólico e poético de uma criança em profunda solidão. Na novíssima literatura portuguesa, uma nova espécie de fotografia é extraída das margens, das periferias, da subjetividade humana no processo de franca alteridade. Né? O próximo slide é uma repetição desse, me mostra só o último, por favor, Alessandra, que são as referências desse meu trabalho. Esse, ok? Obrigada a todos que estão aqui assistindo. Obrigada, Emerson e Luísa, pela audiência. Cá estou eu de volta, depois dessas duas brilhantes falas. Vou abrir as perguntas à plateia, não sem antes deixar duas provocações às minhas colegas apresentadoras que aqui estão. Né? Para Maria Luísa, vai parecer antigo essa pergunta, né? Ou antiga, melhor dizendo, essa pergunta, né? Mas a gente volta a uma coisa que jurou muito na nossa cabeça nos anos 90, né? E nos anos 2000 também, né? Nós que estávamos fazendo doutorado, estudando, enfim, né? Que é a questão da reescrita da história, né? A questão historiográfica versus a versão literária, enfim, né? E aí, pensando aqui, relações possíveis, né? Entre manual, historiografia, os museus, o mausoléu, né? E essa reinvenção constante da memória literária, da memória na literatura ou pela literatura. Então, se não houver perguntas da plateia, fica aí uma proposta para você dê uma breve pincelada para ficarmos aí no universo da Vieira da Silva, né? E Márcia, eu não sei. Aí agora é a coisa da discordância. Eu não sei até que ponto essa literatura, porque eu também estou debruçado sobre ela, essa literatura portuguesa contemporânea, ela reflete assim tanta alteridade. Quer dizer, nesse universo aí, eu acho que a Djamila quem apontua, né, essa existência de um outro possível, né? Sim. Mas a gente permanece em determinados lugares, que eu não vou chamar de lugares comuns, que é para não parecer excessivo, né? Mas num ponto concordo contigo, que é a mudança do foco para a cidade, né? Uma cidade que ainda é muito imaginada, não é? Mas que ainda assim é uma cidade, né?
E me pego justamente na questão das alteridades, né? Que relação é essa? Queria que você explicitasse um pouco mais entre o mesmo, né? Entre o eu, preferir, e esse outro. Porque esse outro, que muitas das vezes comparece, em particular no Walter Ugumã, me parece novas formas do mesmo. E não necessariamente assim, tão distinto. E mesmo na Djamília, né? E volto à chave, talvez a chave de leitura da obra dela inteira, que seja esse cabelo, né? Essa luta entre o cabelo liso e o cabelo crespo, São Gens de um lado, algés, ou eiras, que seja, do outro, né? Essas dicotomias que estão apontando, de certa maneira, para uma... Vou inventar uma palavra agora, se é que já não inventaram. Uma mesmidade, né? Em relação às identidades portuguesas. Mas quero, antes de deixar a provocação, saber se há perguntas da nossa plateia que nos acompanha de casa. Estou me sentindo tão Pedro Bial, gente, vocês nem imaginam. Deixa eu olhar aqui do lado. Então, Maria Luísa, a palavra é sua. Olha, sempre foi, aliás. Só estou ocupando o papel. Pois é, eu acho interessante, quer dizer, na verdade, a literatura do final do século XX e todo o começo do século XXI tem muito, me parece que tem essas duas sustentações. Uma espécie de revisão da história, né? Uma visão renovada, de releitura, de visitar arquivo, né? De anarquivar, como diria o Derrida, anarquivar os arquivos, né? De mexer nos elementos de arquivo que estão fixados pelas hegemonias, pelos cânones, né? Pelos museus, pelas universidades. Então, esses lugares de poder que vão sendo desafiados, né? Por esse tipo de literatura, né? De revisão, de reescrita. Né? Um movimento mesmo de anarquizar, né, os arquivos, ou de anarquivar, né, como dizia o Derrida. Mas eu tenho a impressão que essa tendência também... Eu estava ouvindo a fala da Márcia, eu não vejo realmente assim, uma ruptura muito grande, principalmente nesse tema muita diferença entre esse movimento que predomina no final do século XX e tem novíssimos que estão continuando a fazer, de uma certa maneira, isso. Né? Eu já me encontrei, defrontei em algumas bancas, algumas vezes com esses trabalhos da Isabela Figueiredo, e a gente tinha assim, muito interesse, né, de ter trazido para essa Brapilipe. A ideia inicial era fazer uma mesa com a Lídia Jorge, né, que trata também de essas questões, e então, infelizmente, não foi possível, mas eu acho que... mas vejo, então, primeiro, essa sustentação, e a outra questão, muito além dessa coisa de revisão historiográfica e tudo mais, uma certa tendência para essa coisa da escrita de si, que eu acho que, de uma certa maneira, vai convergir, né? Porque você sai de um padrão de representação do coletivo, de uma certa maneira, para o individual. São muitas as nuances, são muitos os percursos, né? Os atalhos pelos quais os escritores procedem esses movimentos, né? Tanto de revisão de arquivo, de historiografia, de mudança, né? De concepção de museu, como de inserção de subjetividade, de novas subjetividades, de novos elementos periféricos, de margens. E acho que a fala da Márcia contempla bastante isso. Você vê que são caminhos muito diferentes. Eu não sei se o Walter Ugumã me parece um pouco mais alegórico, né, em relação a esse tipo, mas me parece que a questão, no fundo, é a mesma. Queria que a Márcia explicitasse. Eu achei, assim,
eu comecei achando um pouco insólito você juntar a Djaimile e o Jaime e o Walter Ugumãe. Mas depois, no final, achei, fiquei pensando assim, como é que vai, onde é que isso vai dar, né? Aí, mas no final você consegue. Foi bem convincente, eu entendi perfeitamente a tese. Na verdade, agradeço muito, né, as falas de vocês, é realmente bastante provocativo isso tudo. Eu conheço que é extremamente novo para nós todos. Mas, assim, a perspectiva de trazer o Walter Ugumãe foi no sentido mesmo de mostrar uma visão mais cosmopolita, né? Não, na verdade, de fazer esse paralelo mais estreito com a Isabela Figueiredo e nem com a Djamilia, né? Porque eu, de fato, reconheço que a leitura da alteridade, né, não é algo que apareça de forma clara, evidente, transformadora no Walter Ugumãe, né? Eu penso que essa obra do Walter Ugumãe, para mim, ela adentra essa leitura da novíssima literatura portuguesa por essa perspectiva cosmopolita, né? De não abarcar mais tanto Portugal genuíno, como nos diz lá o Miguel Real, né? Não há mais como pensar mais o Portugal genuíno no século XXI, né? A globalização, né? A sociedade é mais plural, então é como se ele trouxesse muito daquilo que ele já faz nos romances anteriores, né? Que aparece bastante isso também no Nosso Reino, A Máquina de Fazer Espanhóis, né? Essa leitura mesmo da morte, da decadência, né? De um momento já mais o final da vida, né? Um pessimismo muito mais acentuado, de um mundo contemporâneo que abandona os seus velhos, né? Não reconhece a criança. Então, ele traz uma leitura que eu acho que não é, evidentemente, uma leitura próxima de Djamilia e de Isabela, no sentido de trazer a cidade, como disse o Emerson. Né? Ele não vai trazer a cidade de Lisboa revisitada e revista, né? Uma nova leitura que as duas trazem. Ele não faz, o que ele faz é dar uma amplitude, trazendo a Islândia, né, como palco para, para os seus enredos. Né? É uma história extremamente interessante de ver que ele retrata a Islândia, o país, aquilo que é pitoresco no país, da relação com as personagens. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é novo na literatura portuguesa, pelo menos no século XXI, isso que eu pensei. Né? Já a Djamilia, eu não li esse cabelo, tá? Eu li outros livros dela, um posterior depois, acho que é A Visão das Plantas, que ela publicou mais recentemente, né? E Luana, Lisboa, Paraíso, como eu disse no início, foi um soco no estômago, né? De mostrar como os angolanos, né, recém-chegados em Lisboa, são tão maltratados, né? Não há acolhimento, né? Não há nada disso. Então, eles se veem perdidos na Lisboa fantasiada, né? Livresca. Ele conhece Lisboa dos livros que ele assimilou e da sua formação toda ela muito canônica, né? Então, ele espera encontrar isso quando ele chega, ele não encontra. Né? Muito menos o filho, que tem um nome grego, né? Épico, que é Aquiles, né? Então, isso tudo acontece de uma forma muito interessante, de mostrar que na periferia de Lisboa ele vai encontrar o acolhimento. Né? Vai ser lá. Então, na verdade, uma desconstrução da cidade de Lisboa, heróica, épica, como nós já conhecemos na literatura portuguesa. Né? E o mesmo acontece com a Isabela. Né? Eu trouxe apenas um trecho da descrição de Lisboa que ela faz, mas todos os trechos que ela traz da obra, ao retratar Lisboa, são trechos violentos, crus, né? Que desmistificam a Lisboa heróica, lá de Camões, mesmo do século XVI, e por aí vai. Né? Foi essa leitura mais ou menos que eu quis trazer. Entenderam? Vamos lá, vamos discutir. Quer dizer, Walter Ugumãe, eu não sou craque mesmo, sou um leitor muito pouco eficiente dele. Mas eu acho que as duas meninas, as duas escritoras, melhor dizendo... Djamilia e a Isabela. Sim,
apontam para o mesmo vetor, que é o vetor que lugar que vai ser ocupado, tanto pela figura do imigrante quanto pela figura do retornado. Eu vivo aqui, estou vivendo aqui muito perto, né, daquilo que era chamada a Zona J. Congelei. Não, descongelei. Desfrisei, como o povo diz por aí. Você não está na Islândia, né? Não estou, mas a rede está aqui. Enfim, não usamos palavras de baixo calão nesta mesa. Só nas outras. Sim, sim. Mas vivo aqui perto, no Beato, que fica à beira do rio, perto da antiga chamada Zona J. Não é? Foi justamente a região para onde os retornados vieram, né? Quando chegam aí em 75, 76 e no início dos 80, né? E depois, com a migração do leste europeu e com o aumento da migração das pessoas de origem oriundas dos territórios antes ocupados por Portugal, todo mundo se concentrar ali nos antigos bairros de lata, né? E aí fico pensando a ideia de civilização, de civilidade, de urbanidade, de urbanismo, né? Frente a essa Moçambique imaginada como uma cidade moderna, né? Com fotos de prédios, como a Isabela nos traz, né? E essa experiência de espaço espremida entre o subúrbio da linha de Sintra, né? São Gens, ou na Quinta do Paraíso, né? E sei lá, e o centro da cidade, né? A cidade com mil línguas sendo faladas, a cidade muito cosmopolita, como está agora. E quero saber se há, como eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu sou monotarefas, né? Só faço uma. Então eu vou ver se há perguntas aqui no nosso chat. E quero deixar mais uma vez aberta a palavra aos nossos participantes, né? Porque discordar dinamiza o processo, né, gente? E concordar também, né? Sobre outras perspectivas. Nos comentários que a gente temos uma pergunta do Silvio César. Silvio César Alves. Mas, Silvio, para quem é a pergunta? Peraí. Vamos ler a pergunta primeiro, e aí você vai respondendo enquanto isso. Pergunta de Silvio César Alves. Ao tratar da nova literatura que então surgia, Eduardo Lourenço, em um artigo de 1966, explica que o que havia de novo nessa ficção era justamente um acertar de contas entre lá fora e o cá dentro. Em que medida essa ideia ainda é válida para essas obras? Presume que a pergunta seja para Márcia. Márcia, você é a bola da vez hoje. Estou vendo. É ótimo, é polêmica muito grande mesmo. O Eduardo Lourenço realmente faz essa dicotomia, né, do lá fora e cá dentro, né? Então, é assim, o que existe lá fora é lá fora, o que existe cá dentro é cá dentro, né? Mas, assim, a leitura que eu vejo de Isabela, pelo menos, é uma leitura de quem está cá dentro, né? Está em Lisboa e remonta a sua infância, né, e a sua adolescência estando lá fora. Né? Então, que leitura que ela faz? Ela faz uma leitura muito dura, né? Provocou um terremoto em Portugal, o livro. Eu penso que o terremoto não foi algo que, na verdade, foi à toa, né? Foi algo, na verdade, que foi contundente, porque é uma desmistificação, é uma desconstrução de toda uma leitura já tradicional que nós temos na literatura portuguesa. Então, principalmente Isabela faz isso, né? Ela está em Portugal, vive em Portugal. O livro A Gorda, já leram o livro A Gorda? Né? É também um livro importante da Isabela Figueiredo, né? Que ela vai mostrar, estando em Portugal, em Lisboa, uma nova leitura que ela vai fazer, né? Do lá fora. Então, é isso que, na verdade, eu tentei transmitir na minha fala, assim, a partir dessa leitura do lá e do cá. Não sei se eu respondi a questão do rapaz, cujo nome eu esqueci. Sucesso. Silvio Alves.
Mas acho Sim. que a pergunta se estende, de certa maneira, também ao que nos trouxe Maria Luísa, porque, afinal de contas, nós temos Sim. um brasileiro e uma artista portuguesa exilada nessa história. Justamente, é mesmo. Na verdade, todos esses três, mesmo Saramago, saiu de Portugal, né? Não aguentou a barra depois da publicação do Evangelho, né? Ele não teve condição de continuar morando em Portugal, foi para as Canárias, foi morar, não, em Lanzarote, né? E o Foi Murilo Mendes excomungado. foi excomungado e o Murilo Mendes fez um exílio voluntário, né, primeiro de Juiz de Fora para o Rio, porque era muito provinciana a cidade, depois do Rio para Roma, e nunca mais voltou. Né? A Vieira também, né? Vieira nunca viveu realmente em Lisboa, eles eram muito abonados, ela nasceu, acho que viveu os 2 primeiros anos em Sintra. Aí o pai foi para a Suíça tratar de uma doença pulmonar, depois foram para Paris. Então, esse negócio de cá fora e lá dentro fica muito misturado, né? Fica muito prismático, né? Uma coisa que os autores, esses artistas, terminam por fazer representar, de alguma maneira, né? Essas bagagens muito internalizadas com essas experiências de desterritorialização. Né? Na verdade, o lugar do intelectual, como, né, a gente sabe, né, principalmente se você pensar no Adorno do Mínima Muralha, por exemplo, o lugar do intelectual é o lugar do exílio. Né? Primeiro, todo intelectual é um sujeito que sai, e que não sai completamente, porque guarda a sua memória, né, cultural, as suas raízes, mas quando volta, ele já volta deslocado, de uma certa maneira deslocado. Né? Não tem lugar para ele, nem na cultura materna, digamos assim, e não tem mais lugar para ele depois que ele frequentou a academia, depois que ele frequentou a cidade letrada, vamos dizer assim, ele não tem mais lugar na cidade, para usar o ramo, né? Ele não tem mais. Ele fica meio deslocado, né? E esse deslocamento, esses processos de deslocamento precisa de uma espécie de representação. Alguns criam personagens, ou como os bairros, como as exclusões, como as alteridades, né? Os marginalizados. Outros representam através de um afastamento, digamos que é um pouco alegórico na minha visão, como o Walter Ugumãe, né, transferir a questão lá para um país nórdico e tudo mais. Sim. A gente tem outros momentos que isso também acontece. Né? A gente tem, por exemplo, gente, Deus, eu estou com falha de memória. Vou dar um exemplo então, mais caseiro, já que o Silvio Alves já assistiu. Então, um conto do Eça de Queiroz, que todo mundo deve conhecer, que se chama Um Poeta Lírico, que é um pouco uma representação desse cosmopolitismo do Eça. Né? O conto não tem nada de Portugal, nada de português, nada de Lisboa, nada. Se passa num viajante que vai da Europa para Londres, quer dizer, através do Canal da Mancha. A gente só sabe que ele é do sul, que ele vem do sul, pode ser da Península Ibérica. Está num hotel em Londres, onde tem um garçom que é grego, um amigo também é grego. Então, quer dizer, o Herbert Helder, que eu queria me lembrar também, né, se deslocou tantas vezes pela Bélgica, né, por Antuérpia, por tantos aqueles contos do Herberto Elson de Pouso, Antuérpia fica longe, caminho. Enfim, eu acho que os escritores sempre lidaram, não só o Eduardo Lourenço foca isso mais ao final do século XX, mas eu acho que os autores, os intelectuais, de uma certa maneira, sempre lidaram com essas questões de estar fora e de estar dentro. Uhum. Vídeo Jorge de Sena, né? Sim,
no Japão, o acadêmico, o Senna também era itinerante, né? Veio morar no Brasil, foi para os Estados Unidos. Então, quer dizer, de alguma maneira, e faz toda essa poesia ligada à África e também eu não acho que isso é uma, digamos assim, eu tenho uma impressão, claro que a gente precisa ensinar e ensinar os nossos alunos o que está o contemporâneo, o novo, tudo mais, mas eu acho que a literatura tem uma coisa que as artes em geral tem uma coisa que é realmente o discurso do deslocamento, né? É um tema, né? Um tema que varre, né? O intelectual não tem lugar, né? Ele é obrigado a sair de casa, ele não tem. A única casa possível, eu sou muito adorniana, a casa da escrita, né? Então, essa realmente é que. E essas escritas é que são as nossas todas, né? Eu ia comentar do último romance da Alexandra Lucas Coelho, né? Que é o título de uma canção do Caetano, e eu não consigo. Quer dizer, um verso do Caetano, e eu não consigo lembrar também. Esse lá e cá está meio indefinido, né? Antes é aquela fixação pelo Brasil, e agora um lugar distópico, né? Histórico. Distópico, é rompimento de fronteiras mesmo, né? Sim. Mas o Orlando Amorim... A distopia realmente é muito interessante. Realmente. E está muito atual. Sim. Se fosse romance sobre o Brasil, seria muita coincidência. Eu acho que não é. Pois é. Orlando Amorim, pergunta direcionada à Márcia. Na mesma linha de Isabela Figueiredo, de Jamília, gostaria também o retorno de Dulce Maria Cardoso? Sim. Esse livro também é muito comentado nos últimos tempos, né? Porque fala sobre os retornados, né? É o deslocamento, o tema é o deslocamento, novamente, né? Como bem disse a aula que nos deu agora a Luísa, né? Ou seja, o intelectual é aquele eterno deslocado, né? É o exílio constante. Então, o livro é a condição do intelectual, né? A condição do intelectual é a condição dele de eterno deslocado, né? Sempre em processo de exílio. Então, esse livro da Dulce também, que é bastante famoso já na literatura contemporânea, também vai retratar essa mesma perspectiva do deslocamento, né? Alguém colocou aqui que é As 5 Voltas na Bahia. Silveira Vasconcelos colocou aqui, acho que é esse o nome do livro. E Um Beijo para Caetano Veloso. É um livro? Eu não conheço. Não, o nome do livro novo, do Alegria, Alegria? Não, Alegria, a Prova dos 9. Gente, me ajuda aí. Eu não tenho memória. Alegria, a Prova dos 9. Alegria, a Prova dos 9. É Oswaldo de novo. Olha, Oswaldo nos persegue. Há mais perguntas da nossa plateia? Na verdade, nossos colegas espectadores? Espectadores. Se não há, eu quero deixar o microfone aberto às minhas duas colegas para as suas palavras finais, para, na sequência, poder, com desprazer, porque eu ficava mais tempo aqui, né? A gente abria um vinho, ia conversar, né? Tem uma pergunta aqui, Não apareceu para mim ainda. Viane Vasconcelos, eu fiz um comentário para a Luísa. Ela viu, eu vi o comentário. Já viu? Vi, amor. É a Viviane que está falando? É, a Viviane. É porque a Viviane também estuda Vieira da Silva, então a gente tem uma conversa. Isso. Há 2 comentários da Viviane. Que eu já vi, já até falei com ela. Atrás. Ela falou isso, realmente, ela também estuda. Muito bem, Vivi, isso mesmo. Saudades de você, Vivi, desse sorrisão, desse batonzão, dessa alegria, né? É tão boa. Pois é, esses 2 quadros, esses desenhos aí também a que ela se refere, Le Chant de Mort e Le Bain de Rio, são muito interessantes. Poderia ter sido utilizado, inclusive, né?
na minha fala. É que a gente não quer mostrar tudo, né? Obrigada, Vivi. Valeu. Então, e não havendo mais perguntas, Eu quero agradecer muito ao Emerson a sua muito interessante mediação, né? Provocativa e levanta a bola, né? Uma mediação muito boa, e quero também parabenizar a Márcia pela texto tão interessante. Eu não conheço direito a Djamília, conheço melhor a Isabela Figueiredo e sou leitora, como o Emerson do Walter Ugumãe. Muito obrigada e muito obrigada pela atenção de todos. E vamos continuar, que tem muito congresso pela frente. Com certeza. Eu agradeço imensamente ter compartilhado com vocês dois. Essa mesa foi muito provocativa e ótima para poder repensar umas questões todas aqui. Sempre é muito bom, né? A moderação do Emerson foi fundamental para nos provocar bastante, né, Luísa? Foi muito bom. Isso, claro. E agradeço muito. Ditador bom é assim, né? Levanta a bola para a gente cortar. Com certeza, levantou a bola para a gente mesmo. E eu gostei bastante, viu, Luiz, da sua leitura, né? Do Murilo, gosto muito do Murilo Mendes. É um poeta maravilhoso, um escritor fantástico, né? De Juiz de Fora, né? Também... eu fui meio obrigada a cuidar da parte do acervo do Murilo Mendes, da parte portuguesa, pelo menos, e depois eu dirigi o museu. Né? Por um tempo, eu fui diretora do museu, e aí fui meio desafiada a incluir na minha pesquisa um trabalho de acervo para a gente ganhar os recursos das agências de fomento, né? Aí eu me dediquei um pouco a essa parte dos livros e dos quadros que o Museu Murilo Mendes ganhou, da Maria da Saudade, que são relativos a Portugal. Essa foi por minha conta. E o livro Janelas Verdes, toda a biblioteca do Murilo veio para cá, exceto a biblioteca, os livros italianos que ele deixou na Universidade de Roma. Então, foi um grupo de professores muito grande, fez um trabalho muito grande. Eu não tinha não muita formação na literatura brasileira, a não ser a minha formação mesmo de letras, e tive que treinar no modernismo por causa do meu. Mas foi bom. Mas foi muito bom, foi um desafio muito bom que você abraçou e deu tudo certo. Então, obrigada, gente, por ter me convidado. Muito obrigada, tá, gente? Foi ótimo. Vamos continuar a Bra Plip. Tchau, gente. Tchau, também. Emerson, vamos nos ver lá na frente. Assim espero, dia 4. Dia 4. Não, antes disso, eu vou mediar uma mesa sua, aqui na Bra Plip. É verdade. Quinta-feira ainda tem o Eduardo Pita, eu e Jorge Valentim. Justamente, no dia 29 a gente vai se ver lá. Vai ser eu que vou te provocar. Eu vou. Quero ver. Muito obrigado, parabéns aos colegas todos da organização desse evento. Isso. Um abraço imenso para o Sérgio Nazar, um abraço para o meu primo, Eduardo da Cruz, né? Que foi costurando isso tudo de forma que eu pudesse também, mesmo em fuso horário, estar aqui presente. Foi um prazer imenso rever Márcia, você também, Maria Luísa. Espero que a realidade material do nosso encontro se realize. Se concretize. Continuamos acompanhando a programação, está no site, está nos e-mails, né? E vocês podem estar conosco nos próximos dias também. Um beijo para todas, todos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Colegas também. Tchau.